temos aqui um arquiteto paulistano da Gema, especializado em projetos comerciais e residenciais, e tornou-se o arquiteto negro mais jovem premiado pela Casa Cor em 2024. Sim. Assina aqui para nós a Sala VIP, uma baita responsa. Venho aqui falar do Gabriel Rosa, que está dando essa honra para a gente de fazer essa entrevista. Eu vou te perguntar, todo mundo já te perguntou isso, então você já deve estar craque de responder. Você se tornou aos 22 aninhos o arquiteto negro mais jovem da Casa Cor. Como essa conquista impacta na percepção da representatividade, né, na arquitetura brasileira e na vida das pessoas que estão à tua volta? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Que honra dividir esse podcast aqui. Todo mundo que está assistindo também. Mas eu acho que antes de chegar nesse ponto de representatividade, falando de arquitetura, estar na Casa Cor é um marco muito significativo e potente, eu acho que na carreira de todo arquiteto. Não vou generalizar, mas acredito que grande parte dos arquitetos tem esse sonho de estar na Casa Cor. E para mim aconteceu de forma muito rápida, né? Então, estar lá, eu entendo que hoje a minha presença não conta apenas como um arquiteto que vai produzir ali um ambiente que tenha um conceito muito forte, que tenha uma estética visual bacana, que as pessoas vão gostar, mas em representatividade de outras pessoas enxergarem o que eu não enxergava. Porque é muito interessante você ver a quantidade de mensagens que a gente recebe no Instagram, no WhatsApp, de pessoas que são pessoas pretas, que arquitetos, designers, artistas, que por muitas vezes não se enxergavam dentro desses lugares. Então a minha presença hoje é uma voz para que elas também se encontrem, se vejam futuramente ocupando esses espaços com muita potência, representatividade e fazendo história. Mas eu acho que a gente tem que tirar essa coisa da representatividade mesmo, porque eu acho que até já exploraram bastante. Mas, assim, essa tua experiência ali de fazer, tanto ali como aqui, de criar esses espaços, né? Lá você criou eu adorei até saiu no jornal Hall News, que eu sou a diretora de conteúdo, o vinho, o chique, né? O chique no sentido acolhedor. Sim. Né? E me conta o que foi um pouquinho aquilo, e aí quando você vem criar uma sala VIP que vai ficar 4 dias montado e vai receber gente, vai ter que ser acolhedor. Me dá esse panorama aí. São projetos pensados para pessoas usarem. São projetos pensados no sentido, na forma que aquelas pessoas vão ocupar aquele determinado espaço. Então, na Casa Cor, a gente tinha essa ideia, na verdade. Pensando na adega, primeiramente, eu queria entender onde nasce esse contexto do vinho, onde se inicia essa prática. Sim. É aí que na história a gente descobre que essa prática de fermentação inicia 5.000 anos atrás, ainda no Egito, com os negros. Porém, chega um período da história que isso é nos tirado, quando nós falamos de período da escravidão, período de segregação, e a adega legado é realmente para trazer de volta essa participação dentro desse meio que nos foi tirado. Então ali eu queria trazer de forma que fosse clássica, de forma que fosse elegante, que as pessoas conseguissem entrar ali dentro e ter toda uma questão sensorial, do cheiro, do som, do toque, de sentir a iluminação mais baixa, Sim. caminhar por uma parte onde a gente desenhou ali um vitral, que entrava uma luz divina dentro do espaço. Então a gente consegue ver que existe essa coligação dos ambientes da Casa Cor com o ambiente aqui da Bimage também, que nós projetamos a sala VIP. Porque é um ambiente muito sensorial. Você tem aquela transparência, você tem um tom mais escuro que te abraça, porque a feira inteira você anda pelos corredores, tudo muito claro. Sim. Então as pessoas que entram dentro da sala VIP, elas conseguem abaixar a energia. Tem um lugar ali determinado para você se alimentar, mas também tem um espaço reservado onde a gente trabalha com uma forma curva que te convida para entrar para dentro. Te abraça, né? Exato, você tem essa sensação de calmaria, sabe? Então eu gosto muito de trabalhar dentro desses elementos pensando no uso e nas sensações que as pessoas vão ter dentro de determinado ambiente. E você falando em uso, nesses ambientes, tanto na Casa Cor quanto aqui na Bimage, na sala VIP, o uso do móvel, do mobiliário, né? Nós estamos numa feira que praticamente tem objetos, tem arte, mas nasceu, e a grande maioria é a indústria do móvel, né? Sim.
a importância de você ter dentro da sua sala, eu já fui lá, já sentei, ter o conforto. Na sequência, a pergunta é, você acha que hoje os móveis brasileiros estão mais confortáveis? Tem a beleza, mas tem a preocupação com o conforto? É uma coisa que eu até estava falando hoje de manhã, comentando com o pessoal que nós, como arquitetos, profissionais que fazem essa curadoria das escolhas dos móveis para os nossos clientes ou para dentro de uma feira como a Bimad, é muito importante que a gente pense não só pelo lado estético. A peça pode ser linda, mas ela precisa ser usável, ela precisa ser confortável. Ergonomicamente falando, ela precisa ter um espaço para você conseguir apoiar o seu braço. Eu, por exemplo, tenho 1,90 m. Você que é alto, é? Eu me preocupo muito com móveis que pelo menos tenham esse conforto da minha lombar, da minha perna, que às vezes não cabe em determinado espaço, dependendo do espaço da mesa. Então a gente tem que ter essa preocupação no todo, sabe? Pensando ali nas escolhas, não só de tecidos também, que fazem toda a diferença em determinado local, mas também do tamanho do móvel, da altura e das proporções. E você acha que isso a indústria cada vez mais está pensando nisso? Eu sinto que o Brasil tem se importado ainda mais com design. Com design autoral, né? Com design autoral. Estão vendo muito em alta. A gente tem uma gama muito grande de materiais naturais dentro do nosso país. Né? Em relação à madeira, a fios, enfim. As fibras. As fibras. Então a gente consegue ter uma diversidade em produtos maior. A gente consegue ter uma liberdade criativa para usar dentro desses produtos. Então eu estou vendo assim uma mudança muito grande e vendo que até as pessoas de fora têm se espelhado muito na gente para criar coisas novas e autorais. Nas residências, quando você conversa com os seus clientes, você acha que eles estão, primeiro, mais exigentes, que eu acho que o consumidor hoje, até pós-pandemia, deu esse significado, mais exigentes, eles deixam na sua mão a maioria, não faz, a gente aprova ou não, ou eles têm voz própria? Existe o cliente que chega nesse perfil, Gabriel, eu quero desse jeito, mas às vezes ele não sabe realmente o que ele quer. É difícil, né? Porque ele está conversando com o arquiteto. Então nosso papel é intermediar, porque às vezes é um marido e uma mulher que ela quer uma coisa, mas ele quer outra. A maioria. A maioria das vezes. Então a gente, além de arquiteto, a gente acaba sendo psicólogo ali para intermediar essas situações, para chegar numa conclusão, para que o ambiente fique perfeito para os dois. Então acho que a gente consegue ir ajustando. Claro que eu não tenho uma linguagem que eu chego pro meu cliente e falo para ele, olha, vai ser isso que vai ser o seu projeto. Essa era a minha próxima pergunta. Não, eu deixo muito eles livres para me trazer o que eles querem. E a gente vai intermediando ali, fazendo as melhores escolhas para que eles fiquem satisfeitos também e que tenha a nossa assinatura no final. Não, mas é respeitar, né? Exatamente. O jeito de morar das pessoas é tão importante. Você ainda tão novo e tão maduro para enxergar isso, eu acho que esse é o grande segredo, né? Exato, e entra muito essa questão da autenticidade. Não tem como um projeto ser igual ao outro quando o indivíduo é diferente. Não Pode existe. ser duas pessoas com perfil de cliente clássicos. O seu jeito de morar, de viver, vai ser diferente daquele outro cliente. Então isso que faz cada um ter a sua autenticidade, a sua diferenciação, sabe? E nisso entra o arquiteto que te dá, que te respeita, né? Exatamente. Né? E eu acho que cada vez mais o brasileiro está sendo o consumidor, né? Por estar se interessando mais, mas também está sendo educado através de vocês, profissionais, educado no sentido, olha, é melhor você ter uma cadeira mais confortável do que bonita. Exato. E essa é uma pergunta que eu sempre falo, sempre pergunto, na verdade, no meu briefing. Você preza, por exemplo, cadeira. Você é aquela pessoa que vai jantar todos os dias na sua mesa de 8 lugares? Você fala, não, Gabriel, às vezes não, vai ser só para momentos especiais. Então tá, para esse lugar a gente vai prezar pelo conforto ou pela estética? Aí o cliente fala, tá, se não é uma mesa que eu vou jantar sempre, eu tenho talvez na cozinha que eu vá fazer as refeições diárias, então eu posso priorizar essa daqui pela estética. Então a gente consegue ir equilibrando dentro desses parâmetros. Como é que você vê o jeito de morar hoje do brasileiro, assim, tem a integração da cozinha com a sala, tem agora não, já faz um grande tempo, principalmente nas cidades, né, mais urbanas, assim, a coisa do terraço que virou a continuação da sala. Aí você faz o que você quiser, o terraço gourmet.
que movimento é esse? Eu sinto que isso mudou no pós-pandemia. No pós-pandemia, as pessoas estão mais solares. As pessoas priorizam mais a questão do contato direto com a natureza, direto com o sol. Por isso que existe essa mudança da integração geralmente com a sala, com a varanda, por exemplo. A cozinha já existia um pouco essa integração, mas agora tem vindo mais. Mas também é uma questão de público. Eu vejo que o público mais jovem quer mais essa questão da ampliação, de você se conectar. Se você está na sua sala, você consegue conversar com a pessoa que está na cozinha. Já um público mais velho, às vezes eles já prezam por outras questões. Gabriel, eu não quero que a minha cozinha seja aberta porque eu não quero o cheiro da comida dentro da sala. Então são esses públicos e essas diferenciações dentro das gerações Das idades. que a gente vai vendo. E o que você como jovem, como é que você vê a tua geração morando daqui 5 anos? Vai ter casa própria? Vai ser um apartamento? Vai ser um nômade? Como é que você enxerga isso? Será que existe um jeito novo de morar ou não? Existe, eu vejo muito isso. Então conta pra gente. Eu vejo que é uma geração muito livre. É uma geração que, eu digo por mim, Exato, é você com 22. mesmo que eu esteja, digamos que um cliente esteja morando aqui agora, daqui 2 anos, ele pode ter a oportunidade de trabalhar em outro lugar e ele quer ter essa oportunidade de vivenciar outras experiências. Então eu vejo nas pessoas algo muito livre, isso até no formato de morar, dentro das escolhas para um próprio ambiente. As pessoas às vezes têm querendo cada vez menos marcenarias fixas e investido muito mais em móveis soltos. Mobiliários que eles conseguem movimentar, porque entra nessa questão também da arquitetura afetiva. O que eu tenho aqui hoje, eu posso ter daqui 10 anos e eu posso passar para outras pessoas. Então eu vejo que a escolha dos mobiliários soltos tem entrado assim em alta, pensando na nova geração. Eles têm investido muito em obras de arte, paredes mais cleans, iluminações mais pontuais e objetos decorativos e mobílias soltas para conseguirem se readequar em outros lugares. Mas você vê que isso, provavelmente a sua mãe, a minha mãe, a gente sempre tinha o bom móvel que passou por gerações. Exato. Então isso é um resgate, de alguma Exato. maneira. Apesar da sua geração ser mais nômade, Sim. não sei se nômade é a palavra, mas tem um resgate aí. A minha avó, ela tem uma cristaleira que foi da mãe dela. Então, E ela não deixou ninguém tocar nessa cristaleira. mas vai ser tua, será? Não sei, porque Mas ela não você deixa... gostaria? Eu gostaria, porque é linda, é uma madeira pura. Ela tem uma Deve transparência ser do linda. Liceu, alguma É incrível. coisa. E todas as louças que ela guarda tem um significado para ela. Então são coisas que, por exemplo, era da irmã, ela conseguiu do pai, que ela guarda. Então você vê que tem história. É afetivo. É afetivo. Então isso eu quero muito. Se eu tiver a oportunidade, eu quero receber essa cristaleira. Você sabe que conversei com alguns designers, alguns compradores aqui, e se falou muito do móvel afetivo. Uhum. Então você está me traduzindo muito o que é um móvel hoje afetivo. É um móvel que você quer levar, quer mudar de lugar, são móveis soltos que você pode doar. Exato. Né? Então, eu acho que tem esse movimento, afeto, responsabilidade Sim. sustentável, Sim. né? Total. O que você acha desses resíduos todos? Uhum. Existe uma real preocupação? Sustentabilidade, eu sinto que é uma coisa que nós, como profissionais, a gente precisa falar sobre. Em 2024, nosso escritório ganhou um certificado de escritório sustentável pela Pachamama, durante toda a emissão de CO2 e carbono dentro dos ambientes. Isso iniciou na Casa Cor, pensando em toda a forma construtiva do espaço e na forma como esses resíduos seriam descartados, como outras coisas poderiam ser aproveitadas. Por exemplo, beleza, a gente está levantando agora, iniciando uma construção de uma casa, mas você tem às vezes um móvel que você não precisa jogar fora. A gente consegue revitalizar esse móvel para dar uma outra vida para ele. Então, peraí, falando em obra, a gente não precisa usar lâmpada. Hoje existem as fitas de LED que elas são mais sustentáveis, então a gente pode fazer essa substituição. Como está funcionando para você o descarte das tintas da sua casa? No pós-obra, como está funcionando, para onde está indo, o que está sendo feito. Eu conheço amigos que são designers que eles aproveitam do pó de tijolo, de madeira, mármore, para criar mobílias.
Então a gente vê que a vida útil desses produtos, elas vão pendurando e vão criando uma coisa mais longa e não uma coisa que vira lixo. Então nós, como profissionais, a gente tem que ter a ciência disso e passar para os nossos clientes. Porque às vezes ele conhece a palavra sustentabilidade, mas não sabe na agir. Não é só guardar, reciclar o lixo. Exatamente. É tudo isso, Exatamente. É tudo em volta. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E falando nisso, e a nossa última pergunta, eu queria que você falasse um pouco do núcleo amândula. O que vem a ser e o que significa essa palavra? Núcleo amândula, amândula na língua Zulu, ela significa força. Força na união de várias energias, forças na união de várias pessoas em prol de um mesmo resultado. Entendi. O núcleo amândula, ele nasce, na verdade, para suprir uma falta. Então ele é um centro de desenvolvimento de pequenos negócios e empreendedorismo negro. Ele já existe? Ele não existe. Ele foi meu projeto de conclusão de faculdade. Ai, que bacana. Então, assim, Gabriel. É um projeto que ele tem um significado muito grande para mim. E eu vou sempre lembrar dele da mesma forma que as pessoas sempre lembram dele. Eu sempre amo falar. E espero um dia poder construí-lo. Vai construir. Poder fazer ele acontecer, porque eu ainda vejo essa falta. Então, ele vem realmente para sanar e resolver essas questões. Parabéns, Gabriel. Assim, muito bom falar com você, ouvir tua opinião de um cara tão jovem, né? E já ter toda essa maturidade, essa experiência. Muito obrigado. Super obrigada por esse bate-papo, querido.